Entregamos, Pai bendito, esta reunião em tuas mãos. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor mais uma vez abençoe a cada um de nós. Estamos agradecidos a Ti pela noite que passamos, pelo descanso que nos concedeste e estarmos com esta manhã tão abençoada, com este sol que brilha, com a chuva que cai, com tudo que Tu nos concede. Isto é bênção que somente um Deus Todo-Poderoso pode preparar para Teus filhos. Amém. É claro que o mundo tem tudo isso como coisas normais, porque eles nem sequer chegam a pensar que poderão sentir falta de tudo isto. Mas com certeza um dia sentirão, como sentirão falta de poder respirar normalmente em algum momento em suas vidas, ou quando estiver chegando o seu último fôlego de vida. Enquanto podemos, enquanto temos nossos pés para caminhar e vir até tua casa, enquanto podemos te louvar com nossa voz, enquanto podemos te adorar no Espírito e em verdade, amém, pedimos que o Senhor nos ajude a prosseguir, amém, adiante, agradando a Ti, e nos ensine como melhor Te servir, Pai bendito. Estamos tão felizes nesta hora por poder ter essa escola nesta manhã. E oramos pelos irmãos que à distância nos ouvem nesta hora, que todos nós possamos juntos ter um bom aprendizado na Tua presença. Amém. Abençoe a Tua palavra em nossos corações. Sim. E oramos pelos irmãos que estão congregados em outros lugares ouvindo Tua palavra. Que o Espírito Santo fale aos corações e abra o entendimento das pessoas, dos Teus filhos, para que possam despertar para a hora que estamos vivendo. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem sentar? Podem ficar sentados. Ontem eu fiquei devendo para vocês algumas palavras. Mesmo sentado, abram suas Bíblias para a continuidade do culto de ontem, que nós lemos em Colossenses. Quem lembra o capítulo? Colossenses capítulo 1, versículo 15, certo? Foi aqui que nós paramos. Aqui está escrito assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós pregamos ontem sobre isto, que ele não viveu para si mesmo. Então ele não viveu segundo a carne. Falei que quando vocês leem isso na Bíblia, segundo a carne significa viver para si, procurar viver para si. Jesus não fez isso porque ele estava a todo momento expressando o seu Pai, expressando a vida de Deus. E quando diz que ele é o primogênito, significa o primeiro juntamente com outros. Não é sozinho. Ele foi o primeiro, mas depois disto veio outros.
Até mesmo no seu nascimento natural, quando ele nasceu através de Maria, foi lhe dado um corpo de carne, e ele participou das mesmas coisas que nós participamos, foi alimentado pelo cordão umbilical e todas essas coisas. Há pastores que dizem que Jesus não teve cordão umbilical. Não é? Mas o irmão Branham disse que ele teve. O irmão Branham fala que ele se alimentou dos nutrientes, como qualquer criança se alimenta enquanto está no útero, né, através do cordão umbilical. É interessante as coisas como as pessoas interpretam. E isso é um erro tão grande, tão feio. E você sabe por quê foi cometido este erro? Para poder defender a tese de que Jesus era totalmente divino. Como se fosse necessário criar uma doutrina para poder tentar defender a divindade de Jesus. Porque pensou, se Jesus teve cordão umbilical, então teve contato com o sangue de Maria, não podia ter sangue humano e tal. E quem foi que disse que isso tem contato ao sangue da mãe? Minha irmã não sabia o que estava falando. Há uma proteção que não permite que a criança tenha contato com isso. Tenha contato com esta parte, né, da mamãe. Ele é apenas alimentado pelos nutrientes. Não vou entrar em detalhe, mas Mombrana já explicou tudo isso. Mas quando diz que Jesus é o primogênito, significa o primeiro juntamente com outros. Veio outros depois dele. E no nascimento natural ele também teve outros irmãos e irmãs. A Bíblia cita isso. As pessoas conheciam seus irmãos e suas irmãs. Como Tiago, tinha um irmão chamado Tiago, tinha um outro irmão chamado Judas. E a Bíblia até cita, creio, o nome de algumas irmãs de Jesus. Naquela reunião que ele estava, foi dito, tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando. Não é? Estão aí te chamando. Queriam falar com ele em particular, e não sei porquê, justamente na hora da reunião. Que coisa importante era essa? Coisa importante era essa. E justamente na hora do culto as pessoas atrapalham você. Não é? Não posso ir para a igreja hoje porque chegou visita em casa, chegou parente em casa. Os parentes te tiram da igreja, quando você deveria levá-los para a igreja. Oh, que bom vocês me visitaram hoje, estou indo para o culto. Só assim vocês têm a oportunidade de ir comigo para o culto. Vai ser difícil eles te visitarem de novo, não é? Mas é uma boa oportunidade de você evangelizá-los. Mas o que é que fazemos? Logo hoje chegaram. Não posso sair de casa hoje. Você perde o culto. E vai ver que já foi colocado eles ali na sua casa para você levá-los ao culto. Terá a oportunidade que eles tinham de ouvir a palavra, de serem corrigidos, de receberem um toque. Né? Tem coisas e coisas. Bom, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, inclusive você e eu. Amém. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora, o que diz aqui mais? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ora, não somente isto. Ele é a cabeça do corpo. E ele, como cabeça, ele sugere ao corpo qual é o seu papel. O que o corpo deve fazer. Ele está como líder do corpo. Por isso, ele foi feito para o corpo. Todas as coisas são feitas para ele. Por ele e para ele. Porque ele, como cabeça, precisa de um corpo para dirigir. A igreja, ele é o cabeça, o corpo que é a igreja. É o primogênito dentre os mortos. Paulo diz isso aqui. Ele é o primogênito, ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. O que nos dá a entender? Primogênito dentre os mortos, portanto, ele é o primeiro a provar a morte por outros nascidos. Ele provou a morte por mim e por você. Ele é o primeiro a provar a morte pelos outros nascidos. Para que todas as coisas, para que em todas as coisas ele pudesse ter a
eminência. Agora, essa palavra preeminência, é muito bom nós darmos uma olhada nela aqui. Porque eu acabei de vos falar sobre um ministro principal, que tem a responsabilidade, vamos dizer assim, do rebanho, e alguém que é colocado para lhe substituir em sua ausência, para lhe ajudar, caso falte, necessite alguma coisa. Né? Então tem aquela pessoa ali que diz, não, eu respondo por fulano, eu respondo pelo outro. Na questão presidencial, tem um fato muito importante. Que geralmente, ou sempre se tem um vice-presidente. E termina-se o mandato e você nem fica sabendo, nem fica vendo nenhum trabalho do vice-presidente. Quando o presidente viaja, então, alguma coisinha que sai na mídia, alguma palavra que ele precisa dar, alguma coisa que aconteça, então é dito assim, o presidente em exercício, né? Que é o vice-presidente, que por alguns minutos ali teve que dar uma declaração, teve que assinar um papel ou dois, alguma coisa. Mas geralmente você nem sabe quem é o vice. Muitos votam, mas não sabem nem quem é o vice, qual é o trabalho que ele faz, o que ele vivia, se é da política ou não, se entende dessas coisas ou não. Mas ele está lá. Nunca se destaca, aquela coisa toda. Mas temos vice que assumiu, não é? Aqui no Brasil, quando o presidente principal morreu. Nessa questão em particular, na questão da igreja, nós não temos um vice que fica parado apenas como uma imagem, um fogo pintado na parede. No que eu acabei de vos dizer, o ministro assistente, ele tem a mesma responsabilidade. Ele faz tudo que o outro ministro faz. Então, que isso fique bem claro. Porém, aqui nessa questão a respeito de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, é dito que ele foi feito, ele é o primogênito, que ele é o primeiro, né, a provar a morte pelos demais, não só provar a morte, mas enfrentá-la e ficar vivo, né, do outro lado, passar por esse portal e continuar a viver. E aqui diz que é para que em todas as coisas ele pudesse ter a preeminência. Por que Jesus Cristo ia querer para si a preeminência? Se ele, antes de tudo isso, já era em forma de Deus, e não usou isto como algo para se mostrar ou para apegar-se a isso. A Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou não usurpou a autoridade, não tomou para si o lugar do Pai, não apresentou a si mesmo, não mostrou serviço, apenas disse, estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Se ele, sendo em forma de Deus, e não teve por usurpação ser igual a Deus, porque depois de todo esse trâmite, depois de todos esses acontecimentos, não é? O primogênito morreu, ressuscitou e tudo mais, o cabeça, para que ele pudesse ter a preeminência. Então ele está querendo agora ter algo que antes ele tinha e deixou de ter, e agora diz, bem, eu não quis ser igual a Deus, mas agora eu quero toda a preeminência. Será que é isso o tema? Porque se você não estudar as palavras, você vai pensar que é isso. O que é a preeminência? Onde está a preeminência? Então, essas palavras aqui não significa que Jesus é o chefão, o manda-chuva. Não, senhores. Você percebe que ele, sendo cabeça do corpo, mas a igreja entende que ele, como cabeça, é apenas um entremeio, uma forma da igreja chegar a Deus, já que você não pode ir direto a Deus, e Jesus foi colocado, então, como um intercessor, como um advogado, como no linguagem antiga é chamado um paracleto. Eu falei sobre isso na reunião que tivemos em La Paz. Falei sobre isso, que é um paracleto, a palavra para advogado, um que está apto para advogar, para olhar a causa. Então Jesus, ele tendo a preeminência em nossas vidas, não quer dizer que ele é o chefão, porque a palavra preeminência mostra isto, o foco. O foco. O foco deve estar nele, porque ele está ali como uma imagem de algo que você não pode ver.
Então ele tem que ter a preeminência, ou seja, o teu foco tem que ser ele. Você tem que focalizar nele. Seu binóculo tem que estar ajustado nele. Isto é o que é a palavra preeminência. Porque depois dele você não tem acesso. Você não pode ir direto a Deus. Você não pode ir direto ao Pai. Você não tem acesso a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. O Deus invisível apresentou para você a sua imagem, que é seu Filho. Então é para ele que você tem de olhar, olhando para Jesus, autor, consumador da fé. O tradutor teve um bom trabalho quando chegou nesta palavra, autor e consumador da nossa fé. O William Tyndale, quando ele traduziu as Escrituras, né, creio que foi para o inglês, ele chegou nesta parte de Paulo, ele coçou a cabeça muitas vezes. Que palavra eu utilizo aqui? Que palavra eu utilizo? E a mais apropriada que ele achou foi colocar Jesus como autor e consumador da nossa fé. E inicia nele, tem que terminar nele, porque você não pode estender-se além. O além está inacessível, você só tem acesso através de Jesus Cristo, né? Então ele era o primogênito da criação para que os outros pudessem seguir os seus passos. Jesus nunca tomou para si mais autoridade do que aquela que ele tem, ou mais do que o papel que ele foi otorgado a fazer. Um exemplo, pisar firme, né, onde Deus mandou pisar, para que outros seguissem suas pisadas. Ele era o primogênito dentre os mortos, para que outros, seus irmãos, soubessem que morrerão, mas ressuscitarão novamente. Ele te assegura isso. Então veja, ele tendo a preeminência, ou passando por tudo isso, só mostra que ele foi o pioneiro. Ele foi o pioneiro. Aquele que teve que cortar caminho. Ele cortou o caminho, fez, vamos dizer assim, a estrada onde não tinha estrada. Ele cortou caminho através da vida. Ele cortou caminho através da morte, para que pudéssemos seguir os seus passos com firmeza, sabendo que tem algo além. Tem algo para nós além disso, além do rio, além da montanha, além desta vida, além da morte. Jesus então foi o pioneiro, dizendo: eu vou passar por onde vocês devem passar. Vocês não devem temer. Vocês podem não estar enxergando nada lá à frente, mas eu fui, passei, sei o que tem, e estou aqui para dizer: anime-se, prossigam. Vocês não ficaram perdidos por aí. Agora, ouçam uma coisa. Esse trabalho de pioneirismo que Jesus realizou é o trabalho mais difícil de ser feito. É o trabalho mais difícil de ser feito. Hoje você tem mapas rodoviários, ferroviários, seja o que for, o mapa político, o mapa geolítico, o mapa não sei de quê, né, onde está declarado limites, estradas, montanhas, vales, rios, tudo demarcado. Tudo demarcado. Hoje você viaja sabendo exatamente a quilometragem, quantas horas você vai gastar, quanto de combustível você gasta, está tudo delimitado, tudo prontinho para você. Apenas com o seu aparelho importado, seu celular, você acessa o satélite e ele mostra a foto. Eu vejo de casa essas montanhas aqui, eu vejo todos esses lugares por onde nós passamos, tudo, cada cidade, rio, montanha, tudo através de satélite. Mas para chegar em tudo isso demarcado, tivemos os bandeirantes, tivemos os aventureiros, que primeiro desbravaram isso daqui e desenhavam o mapa de cima das montanhas, olhando e desenhando as montanhas. Não foi fácil o trabalho de pioneirismo. É claro que hoje as pessoas que utilizam todos esses meios disponíveis, elas nem sequer imaginam, nem se importam em render uma homenagem e dizer: puxa, sofreram demais para termos o que temos hoje. Como os filhos nunca pensam: meu pai sofreu demais para deixar isso para mim. Meu pai sofreu demais para eu ter o que eu tenho hoje, ou para ser o que sou, porque nós não podemos só pensar em posses, não é? Maior posse, maior herança.
que um pai deixa para seus filhos é o caráter, a vergonha, a honestidade, o brio, o nome e assim sucessivamente. Dificilmente o filho diz, puxa, graças a Deus pela chuva que meu pai me deu, porque senão eu não seria o homem que sou. O trabalho de pioneirismo é muito complicado, é muito difícil. Porque você é o que tem que fazer o pioneirismo. Ninguém fez antes de você. É você que tem que desbravar. É você que tem que encontrar os perigos na estrada, as dificuldades. Você que passa aperto. É você que tem que fazer o corte por um caminho onde não havia caminho. Hoje você trafega por altas estradas aí a quilômetros por hora. Mas antes tudo isso era mato, floresta, mata virgem, onde com dificuldade você passaria a pé. Alguém veio com facões velhos, com foice, machado. Não pense que tinha tratores hoje, como temos, e assim sucessivamente. E eles primeiro abriram seus picadeiros entre a mata fechada. Muitos morreram, perderam suas vidas. Malária, febre, tifo, tudo quanto é de coisa. Mas abriu a estrada. Os outros vieram depois, alargaram, a coisa ficou melhor. Daí a pouco está asfaltado, sem nenhum sofrimento, você vai de um lado para o outro. Mas não foi assim no princípio, não foi assim no início. Aí quando trazemos isso para o nosso lado, hoje eu vejo pessoas que com facilidade, quando pegam a doutrina, pegam os livros em suas mãos e começam a ler aquilo, então acha que tem uma bomba nas mãos e que pode soltar essa bomba em qualquer lugar, e diz, agora eu vou crescer no ministério, porque ninguém tem isso, só eu tenho, os pastores não conhecem isso, só eu conheço, e eles acham que é um grande homem, que é um grande inteligente e tudo mais. Mas ele mesmo não tinha coragem ou a capacidade de ser o pioneiro, de ir na frente abrindo estrada para que outros viessem a rodar nela, a andar nela. Eu, lembrando de anos atrás, quando eu comecei a pregar sobre a doutrina, em junho de 2004, eu sabia que estava sozinho e que ninguém mais pregava sobre isso. Então eu via todo esse país, do mesmo jeito como os primeiros, né, que chegaram por aqui, sem deixar de lado também a história dos indígenas, que já estavam, né, em algum lugar. Porém, se tivesse deixado, teria continuado como está, montanhas e florestas para todos os lados, não tínhamos a civilização que tem hoje. É claro, depois que pregamos e levamos isso adiante, muitos outros se levantaram dizendo, também creio assim, eu sempre pensei desta forma. Como entre nós, os irmãos, como o irmão Elias, estávamos falando sempre, ele fala que tinha alguma coisa que ele sabia que não encaixava, que não estava bem, mas não tínhamos explicação, ficávamos quietos. Então, se você ficou quieto, você não foi o pioneiro. Nós temos pastores, eu estava numa reunião ministerial, e quando os irmãos Braia estavam pregando sobre a relação entre Deus e seu filho, um ministro disse, eu já ouvi isso. Eu já ouvi uma pregação sobre isso do pastor fulano de tal há tal tempo. Ora, quantos anos que ele ouviu? Quantos anos ficou quieto sem fazer nada? Para não sofrer? Para não ser rejeitado? Para não ser tido como um batinho feio? Então ficou quieto. Não fez nada. Não pregou para a sua igreja. Não deu a mão à palmatória. Não deu a cara a tapa. Não fez nada. Ficou quieto. Então é claro que quando alguém foi na frente e abriu estrada e deixou todo mundo ciente, então essas pessoas agora se levantam e dizem, agora eu posso caminhar aqui, e aquela coisa toda, e se enche de toda pompa. Pioneiro. Pioneiro não tem nenhuma pompa. Amém. Pioneiro é sofredor. Verdade. Pioneiro tem uma missão a cumprir. Não importa quem vem atrás. Não importa o que eles farão. Porém, o pioneiro tem uma coisa a fazer. É dizer assim, olha, eu estou construindo, como foi pregado no culto de sexta-feira à noite pelo irmão Massu, eu estou construindo, estou colocando as bases aqui, mas vocês que vieram depois de mim, cuidado com o que vou fazer com isso.
Paulo disse, se você fizer a construção de palha, o fogo vai queimar. Se você fizer a construção de madeira, de feno, seja o que for, isso vai queimar. Somente o ouro provado pelo fogo, como diz Pedro, né? A vossa fé, a vossa revelação mais preciosa do que o ouro provado pelo fogo. Ele usa o ouro como algo principal e a fé, ele iguala a fé, a revelação a isto. Então somente a revelação de Jesus Cristo que pode dar continuidade ao trabalho de pioneirismo. Quem fez o trabalho pioneiro recebeu uma revelação para aquilo. É quem mais sofre, porque não tem os meios adequados, não tem as ferramentas necessárias para fazer. Hoje, com facilidade, você obtém tudo. Todos os temas doutrinários estão discutidos, estão respondidos. Qualquer pessoa pode ter isso em mãos e levar esse trabalho adiante. Mas que nenhum queira, vamos dizer assim, crescer em cima disso. Que olhe o que fez os pioneiros. Os pioneiros, tudo o que eles fizeram foi uma vida de sofrimento, uma vida de entrega, onde deixaram tudo de lado para poder fazer, abrir aquela estrada para facilitar para quem viesse depois. Poderia ter deixado para outro fazer. Se tivesse deixado, talvez tivesse ainda essa grande floresta aí, né, sem trânsito para nenhum lado, sem nada a ser feito, porque ninguém tinha coragem de fazer. Eu gostei muito das palavras do irmão Diógenes e do irmão Edson, né, que no mês passado estávamos falando pela rede social, de forma privada, e eles comentaram sobre o trabalho que nós fizemos. O irmão Diógenes disse, o que o irmão fez foi abrir a porteira, porque estávamos presos, estávamos aprisionados. O irmão abriu a porteira e nos libertou desse sistema denominacional que está sendo montado, né, dentro da mensagem. Em outras palavras, mais ou menos isso. Pois bem, eu não estou me comparando com nada, apenas dando ideia para vocês do que foi feito, de como nós fizemos, do que temos hoje. Agora, voltando ao nosso irmão maior, ao primogênito de toda a criação, aquele que morreu e ressuscitou, o trabalho que ele fez foi o mais difícil. Tanto é que se Deus tivesse dado a ele uma chance, como se Deus dissesse assim, olha, esquece o que eu te falei, o que você quer fazer agora? O que você quer fazer agora? Ele teria apresentado o que ele apresentou no jardim de Getsemane. Não é meu desejo seguir adiante. Não é meu desejo fazer isso. É muito duro isso. Jesus fez porque ele era um filho obediente. E disse, a tua vontade seja feita e não a minha. E não a minha. Tem coisas que você faz não porque você quer fazer, mas porque você sabe que é necessário ser feito. E não tem ninguém para fazer. E você não quer ser cobrado depois por não ter feito. Outros dependem daquele trabalho, outros dependem daquela entrega. Do mesmo jeito que a mamãe sabe que o filho necessita de leite, né, de comer, de se alimentar pela madrugada. Ela não pode deixar ele chorando até que o vizinho venha acudir. É ela que tem o compromisso, é ela que tem a obrigação de fazer aquilo. Então, esse sentimento que a mãe tem pelos filhos, esse sentimento deveria estar na igreja. Não só no ministro, não só no pastor, não só no diácono, não só no evangelista, mas deve estar na igreja. Esse sentimento de que tem algo a ser feito. E se Deus tiver de fazer, é através de mim, é através de nós. Porque afinal de contas, o reino espiritual de Deus, o reino de Deus que é um reino espiritual, Jesus disse que não é comida nem bebida, não é de aparência, não é algo visível, mas no entanto tem a parte física que tem que ser feita e depende de serviço braçal. E é cada um de nós que temos que fazer. E você não vai querer chegar do outro lado e estar ali uma somatória negativa a seu favor, dizendo você poderia ter feito e não fez, você poderia ter ajudado e não ajudou, você poderia ter facilitado a vida dos outros irmãos e você não fez. Ora, se Jesus disse que até um copo de água dado, recebe-se uma recompensa. E você sabe que muitos naquele dia
receberão galardão, terão direito de entrar na vida eterna, de gozar da vida para a eternidade, porque fizeram alguma coisa que eles nem estavam esperando que iam receber recompensa por aquilo. Porém, nós sabemos disso. Veja a situação dessas pessoas que dirão, quando foi que eu fiz alguma coisa boa, que eu estou recebendo alguma coisa por isso? Quando foi? Ganhei quando esse prêmio? Não é? Porém, nós já estamos sabendo que isso vai acontecer. Então, se nós estamos sabendo que isso vai acontecer, significa que de nós não será exigido fazer o que esses estão fazendo sem saber. De nós é exigido muito mais. Verdade. Eles nem arregaçaram as mangas, nem vestiram a camisa para fazer um trabalho para o reino de Deus. Foi natural eles fazerem isto. Eles fizeram automaticamente. O pedido veio a eles e eles fizeram. A necessidade bateu na porta deles e eles supriram. Eles supriram a necessidade dos pequeninos. Talvez seja você ou eu, que alguma vez necessitamos de algo e alguém foi tão bom para conosco. E poderíamos até ter achado que era obrigação desta pessoa ser boa para conosco. Nem sequer agradecemos. Fomos tão ingratos, tão ranzinza, que nem sequer reconhecemos aqueles que foram bons para conosco. E Deus terá que reconhecer do outro lado. Amém. Veja que coisa. Interessante pensar sobre isso, não é? Verdade. Todo o viver do Senhor Jesus Cristo foi para os outros. Foi para nós. E Paulo continua em Colossenses. E eu estou lendo esta escritura não só da Bíblia. Eu estou lendo o que William Branham leu no sermão Cristo é o Mistério de Deus Revelado. Ele usou as palavras de Paulo. Porque foi do agrado do Pai que nele devesse estar toda a plenitude, ou que toda a plenitude de Deus habitasse. William Branham diz assim, ó, deixe-me colocar um pouco de ênfase nisso novamente. Porque ele não só leu como estava na Escritura, ele deu ênfase às palavras. Porque foi do agrado do Pai que nele devesse estar toda a plenitude habitada. Que toda a plenitude habitasse. Deixe-me colocar um pouco de ênfase nisso novamente. Esse versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém. Agora, ao contrário de alguns, assim como nós estamos lendo a mensagem de William Branham, eu disse, vamos estudar aqui um pensamento nesse sermão. Muitos ministros ao redor do mundo, eles também leem a mesma mensagem que você lê. No entanto, eles pregam que a plenitude da divindade está na noiva, está na igreja. E é claro que eles esquecem uma citação e se apegam a outra. A outra citação diz, Deus em Cristo, Cristo na igreja. E a igreja no reino restaurado. Conhecemos essa citação há muitos anos. Agora, quando diz Deus em Cristo, Cristo na igreja, em nenhum momento William Branham diz que a plenitude de Deus estava na igreja. Porque a plenitude de Deus só pode estar em seu Filho. Amém. Nem toda a igreja pode comportar Deus como somente Jesus comportou. Não tem condição disso. Nesses corpos, não, senhores. Agora, poderemos comportar Deus quando estivermos em nossos corpos, revestido de imortalidade, revestido da totalidade da vida de Deus, sem nada de corrupção, fora de sangue, carne e sangue não é do reino dos céus. Paulo disse então que o mortal terá se revestido da incorruptibilidade. Aí sim, quando estivermos naquele acampamento, vamos dizer assim, naquela grande festa, comemorando a eternidade com Deus na Nova Jerusalém, e sermos parte, ou sermos um monte Sião que não se abala, porque está em fundamentos firmes, fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde somos parte do fundamento. Lá em Apocalipse está mostrando quais são os fundamentos, e nós fazemos parte disso. Quando tivermos o Deus Todo-Poderoso acima do trono, Alfa e Ômega, e o Cordeiro no trono, e abaixo toda a igreja, toda a noiva, e todos pulsando a mesma vida de Deus, como uma grande sinfonia, da mesma forma que o universo está em sinfonia.
Da mesma forma que o universo, ele está numa vibração. Numa vibração. E esta vibração que está no universo é a mesma vibração da vida. Sem esta vibração não viveríamos. É nesta vibração que bate também no nosso coração, que nosso cérebro se movimenta, se entrelaça, interage com os neurônios e tudo. Há uma vibração constante, uma música no universo. E quando isso estiver no novo céu e nova terra, e a Bíblia diz que Deus será tudo em todos, e Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no entanto seremos seu templo. Então Deus habitará em nós, através de nós. Aí sim, toda igreja pulsará Deus. Toda igreja, todo o Monte Sião, toda a grande pirâmide estará pulsando Deus. A tal ponto que antes de clamarmos, Ele já nos responde. Porque Deus será tudo em todos. Glória a Deus. Porém, estão querendo colocar esta plenitude da divindade na noiva hoje. Porque eles nunca conseguirão entender o papel de pai, o papel de filho e o papel dos demais filhos. Então, ao contrário de que alguns ensinam que a plenitude da divindade está na noiva, a Escritura nos ensina que aprove a Deus que em seu Filho pudesse habitar a plenitude de Deus. Agora, vamos ler sobre o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Paulo continua assim, estou em Colossenses ainda. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Agora, por quem foi feito a paz? Por quem? Certamente não foi feito por ele. Ele não precisava se fazer as pazes com ninguém. Era nós que precisávamos fazer as pazes com Deus. Nós estávamos afastados. Então, ele é o príncipe da paz. Ele não precisava fazer as pazes com Deus. Porque ele não foi nenhum filho pródigo. Ele não abandonou o céu e correu aqui na terra, se escondendo de uma responsabilidade. O Pai o enviou aqui para fazer um trabalho. Então, nos é dito aqui que a cruz que ele suportou não era para ele aquilo. Fez a paz, nos deu acesso à paz, a mim e a você, pelo sangue derramado na cruz. Ele fez a paz para nós, ou nos reconciliou com Deus através do sangue da sua cruz. Então, novamente, nós vemos que toda a finalidade de Jesus era fazer alguma coisa pelos outros, e não por si mesmo. Ele não precisava fazer as pazes com Deus. Paulo continua. E que por meio dele reconciliar-se todas as coisas. Mais uma vez aqui, fala todas as coisas, a Escritura está apontando para si, por ele, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Você observa novamente que ele está falando sobre algo que Jesus fez por mim e por você. Por meio dele nos reconciliou consigo mesmo, nos reconciliou com Deus. E é claro, ele não precisava de reconciliação com o Pai. Mas eu precisava, eu necessitava. Você necessitava de reconciliação com Deus. Tudo que Jesus fez foi por mim e por você. Amém. E porque ele o fez, tornando-se a cabeça agora do corpo. Ao tornar-se a cabeça do corpo, então todo o corpo olha a cabeça. Tem ela como preeminente, o principal, o primeiro ali. Então, ele nos trouxe para a reconciliação com o Pai através da cruz, que ele carregou sozinho para o Calvário. Agora o irmão Branham diz aqui, veja, onde que a reconciliação foi? O irmão Branham está estudando com a igreja essa mesma parte que estamos estudando. Veja onde a reconciliação foi. Aí a leitura continua. E você, que no outro tempo eres estranhos, inimigos em sua própria mente, por suas próprias obras, mas agora você tem que reconciliar. Agora você está reconciliado. Então não foi por sua própria mente, nem por suas próprias obras, que você se reconciliou com Deus. Não é porque você se arrependeu dos seus pecados, ou reconheceu que estava em falta com Deus. Não, Senhor. Tua própria mente, tuas próprias obras,
aqui na Escritura são chamadas de más, coisas más. Tudo isto foi o que Jesus fez por você. Ele não fez nada por si mesmo. Sua mente, suas obras agradaram a Deus, porque ele só pensava os pensamentos de Deus. Não como as tuas obras e a tua mente, que eram más. Ele nunca se afastou da vontade do Pai. E Paulo continua: no corpo de sua carne, no corpo do seu próprio eu, através da morte, o que significa que ele morreu. Não é? Ele morreu para si mesmo. Jesus só morreu por nós no Calvário, porque antes ele morreu para si mesmo, ele se entregou. Isso quer dizer que ele não viveu para si, ou segundo a si próprio, o que na nossa tradução é segundo a carne. Bem, através da morte, nos apresentar santo, ou vos apresentar santos e irrepreensíveis diante dele. Percebe-se uma coisa, no domingo de manhã as pessoas comemoram então a ressurreição de Jesus. É um momento bom de falar sobre sua morte. E só houve ressurreição porque teve uma morte. Jesus morreu para si, para apresentar você como santo. Porque aqui a palavra diz irrepreensível. Irrepreensível. Quando se passa do controle de qualidade, e se tira as aparas, as arestas e tudo aquilo que não está apropriado dentro dos padrões estabelecidos, né? Então, claro, se tem um controle de qualidade, onde se olha cada peça, cada coisa, para ver se não tem falha. Para ver se não tem falha. Então, imagine a situação que você está. Todas estas peças desse grande quebra-cabeça com defeito. Tudo defeituoso. Nenhum justo, nenhum sequer. Todos dignos de morte. Separados de Deus. Separados de Deus. O que Jesus fez foi jogar sobre nós o sacrifício expiatório, o seu sangue, e cada um de nós, conservado pelo sangue, como diz Pedro, conservado pelo sangue, ao nos apresentarmos diante de Deus, estamos sem nenhum problema, sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha, amém. Sem nenhum pedaço faltando. As roscas estão tudo certinho, né? As peças se encaixam tudo no quebra-cabeça. Porém, tem que estar sempre conservado no sangue de Jesus Cristo. Amém. Fora disso, defeito. Fora disso, reprovado. Fora disso, não serve. Então Jesus, o inspetor de qualidade, ele que nos apresenta diante de Deus, diz que estão todos prontos para o serviço. Amém. Estão todos prontos para serem cheios da tua graça, da tua misericórdia. Não é? Porque Deus é o Deus das misericórdias, né? O Pai da consolação. Não é verdade? Deus da consolação, o Pai da misericórdia, como escreveu Paulo em uma de suas cartas. Então Jesus fez isso, olha, para apresentar-nos irrepreensíveis diante dele, Paulo diz, em amor. Né? Agora, diante de si, você não é inocente. Perante você mesmo, você sabe que você não é inocente. Perante si próprio, você sabe que você não é santo. Perante você mesmo, você sabe que não é irrepreensível. Não adianta enganarmos a nós mesmos, porque nós sabemos onde temos falhado, quanto temos falhado, como temos falhado, nós sabemos disso. Mas o que ele fez por você faz você santo. O que ele fez por você faz você inculpável. O que ele fez por você faz você irrepreensível. O que ele fez por você faz você ser digno da vida eterna. Amém. Porque ele tomou teu lugar. Todos os seus defeitos ele tomou sobre si. Todos os teus pecados, todas as tuas faltas, todas as tuas malquerências, todo o teu nervosismo, toda a tua raiva, tudo que é teu, próprio, do eu, da carne, que é contrário à vontade de Deus, contrário ao Espírito Santo, tudo. Jesus pegou tudo isto. A Bíblia diz que ele sozinho foi quem pisou no lagar, né, do furor da ira de Deus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Todo o castigo que Deus teria para mim e para você foi lançado sobre o seu filho. Ele se entregou a este ponto para se deixar limpo, irrepreensível diante de Deus.
a ponto de Deus olhar para você e te ver tão perfeito como Ele próprio. Amém. Amém. É muita coisa, não é? Amém. Glória. É muita coisa. É muita coisa para entender. Teremos uma eternidade para agradecer a Jesus. Verdade. E ainda não será suficiente. Então ele não fez nada para si mesmo, ele fez por mim e por você. Versículo 23 de Colossenses. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e vos não moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós. Que Paulo está dizendo aqui? Fui feito ministro, um trabalhador desta seara, né? Um que também estou dizendo que Jesus fez, e regozijo-me agora no que padeço. Se Jesus sofreu por mim, se Jesus se entregou por mim, e se ele foi nosso exemplo, só significa que eu tenho também que me entregar, que eu tenho também que viver para os outros. Eu tenho que também fazer alguma coisa. Então ele se regozijava no padecimento, por ser um pioneiro, por estar abrindo estrada, enfrentando o perigo. Agora você observa o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, feito ministro por você. Vê? Agora, um ministro é alguém que ministra a outros. Um ministro não é um chefão. Um ministro não é para ter a preeminência. Um ministro é um servo. É um servidor. É um lacaio. É um lavador de pés. É um que ajunta as sujeiras e coloca na rua. Esse é o trabalho do ministro. Jesus deu um exemplo para os 12 de que se quisessem liderar, eles deveriam se tornar o servo de todos. Porque Jesus liderou por servir aos outros. As pessoas querem ser líderes sem servir, sem sofrer, sem ser servo. Que diferença. Os líderes querem ser bajulados, os líderes querem aplausos, os líderes não me toque. Mas no reino de Deus, os líderes são os servos. É o que se ajoelha, é o boi de guia. É o boi de guia. Né? Como estávamos comentando ontem. Está complicado, está difícil. Aí é claro, toda carga joga para cima do pastor. Meu problema, joga para cima do pastor. Problema do casamento, joga para cima do pastor. Estou com problema com meu filho rebelde, pastor, como é que eu faço aqui? E joga para cima do pastor. Quem ouviu o culto da ceia passada, sabe do que comentamos sobre isso. Até quando vão ser crianças e não vão aprender a ter responsabilidade e cuidar dos seus próprios problemas? O pastor também não pode levar essa carga. A última coisa a ser feita é cair de joelho. E é o que o boi de guia faz. Não consegue subir o morro com peso. A última coisa a fazer é cair de joelho, porque você não tem o que fazer. Você não resolve o problema de ninguém. Eu aprendi a não dar conselhos. Fui voluntário de uma instituição por 2 anos e meio, onde atendia pessoas com problemas de todos os tipos, e o ensinamento que tínhamos ali, a orientação que tínhamos é: não aconselhe, porque as pessoas já sabem o que devem fazer. E quando você aconselha, você está se colocando numa posição que você sabe tudo e ela não sabe nada. Então, procure saber como ela está se sentindo. Entre no sentimento dela. Descubra o que ela sente. Em outras palavras, entre em contato com o seu espírito para ver onde está o problema. Não adianta você só chegar: ô irmão, faça assim, 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 assim. Não, pastor, eu tenho que mudar, eu não sei se eu faço uma mudança. Não, irmão, faça isso e isso. Não, irmão, venda aquele carro e compre. Que negócio é esse? O pastor não foi colocado para mudar na vida dos outros, para direcionar a vida dos outros. O chefe de família, que é o chefe da casa, que deve saber como conduzir seus filhos, deve saber como conduzir sua família, assim sucessivamente.
Não estamos na frente de um trabalho para fazer esse tipo de coisa, para direcionar pessoas para fazer esse tipo de coisa. Não, senhores. Pregamos o Evangelho para que as pessoas aprendam como se conduzir, como viver. Se durante a pregação, se durante os cultos que você ouve, se você não aprender como se conduzir, outra coisa não adianta. Eu não quero saber problema de ninguém, porque eu não vou resolver esses problemas. Eu já tenho suficiente para o resto da minha vida estar preocupado com os meus próprios problemas. É claro que comentamos, né, sobre acontecimentos, sobre casos, compartilhamos necessidades, compartilhamos problemas familiares e tudo. Porém, vocês sabem de uma coisa, o pastor não é um mágico, o ministro não é um mágico, não tem uma varinha de condão para com um toque resolver tudo, nem tampouco tem a oração forte e poderosa para solucionar seus problemas. É você que deve entrar no seu quarto lá em segredo e teu pai que te vê em segredo te recompensará, te responderá, ou fará isso, fará aquilo, amém, se você estiver pedindo de acordo com a sua vontade. Amém. Mas tem irmão que não ora pelo filho, tem que chamar o pastor, que é aniversário, tem que chamar o pastor para orar pelo aniversário da esposa, do filho, disso, daquilo, qualquer dor de cabeça, pastor, ore para o meu filho, se você não fizer, pronto, já não é um pastor amoroso. Parem com isso! Eu nunca gostei disso, nunca orientei eles a isso, o povo sabe disso. Faça, não tem oração mais poderosa, se houver oração poderosa, do que a oração de uma mãe para o seu filho. Ah, mas eu não me acho digno, não me acho digno. Eu também não. Ninguém é digno. Então é melhor cada um de nós procurarmos a dignidade de Jesus Cristo sobre nossa vida. Amém. Porque toda a igreja tem que chegar ao mesmo conhecimento do Filho de Deus. E afinal de contas é disso que estamos tratando tudo aqui. O que Jesus fez, tudo o que ele fez por nós, foi para nos dar o seu conhecimento. O ministro não é um chefão, mas é um servo. É um servo. E Jesus deu o exemplo. Os discípulos, aqueles que queriam direcionar, queriam dirigir, Jesus disse: se vocês querem serem líderes, então procurem servir aos outros. No livro de São João, no capítulo 13 e o versículo 12, lemos isto sempre na ceia, não é? E eu às vezes apenas cito, porque as pessoas estão acostumadas com padrões, padronizam tudo. Agora é um bom momento para lermos isto. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então existe uma alegria e uma bênção em seu fazer. Fazer. Mas por que então é exatamente o oposto entre os pregadores? Porque eles exigem apenas do povo e eles mesmos não fazem. Parece que as pessoas servem aos pastores, ao invés de ser o contrário. Ora, Cristo estabeleceu o exemplo e o modelo para nós seguirmos. Ele foi à frente e fez. Bem, a resposta é si próprio. Estão vivendo para si mesmo. Se estamos vivendo para si próprio, isso irá se manifestar. Nossas atitudes mostrarão isto. Mas se estamos vivendo para os outros, isto se manifestará também. E viver para os outros, o William Branham disse, é a vida eterna. Enquanto que viver para si mesmo, tudo que você terá que enfrentar é a morte, encarar é a morte. Versículo 24 de Colossenses 1. E regozijo-me agora no que padeço por vós, e na carne cumpro o destinado. Ou seja, o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, mais uma vez, aqui nós vemos que as aflições de Cristo não eram por si. Ele não sofreu por causa de si mesmo, mas pelo seu corpo, que é a sua igreja. Nos outros, em outros, suas aflições foram pelos outros. No livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 5, nos é dada a profecia sobre Cristo. E diz lá: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. O que significa? Por si próprio, aí novamente. O que lemos no culto passado sobre Romanos 8. Aqueles que vivem segundo a si mesmo. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Não é? Então, o que é o próprio caminho, feito em parte, que leva à morte? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu vos falei há pouco sobre o controle de qualidade. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Você vê? Isso está se tornando muito claro aqui, que sua vida não foi vivida para ele próprio. Ela foi vivida por mim e por você. Seu sacrifício não foi por ele. Seu sacrifício foi por mim e por você. Então, como podemos sentar e pensar em nós mesmos, quando o nosso exemplo da semente, quando o nosso padrão viveu para os outros? Como podemos ser egoístas? Ou termos pensamentos egoístas, pedidos egoístas, oração egoísta? Quando o nosso exemplo não foi assim. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometesse injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Veja, ao Senhor agradou moê-lo. Não pelo que ele fez. Sabe quando você sabe que alguém merece castigo, você dá aquele castigo? Sabe quando você sabe que alguém está necessitando de desprezo e você tem a oportunidade de dar aquele desprezo? E você faz aquilo com prazer. Você dá aquele castigo com prazer. Porque você sabe que aquela pessoa necessita daquilo, precisa daquilo, ou ela não vai mudar, ou ela não vai melhorar. Então aqui diz que Deus agradou moê-lo, porque tinha um preço a ser pago e tinha que ser pago todo, da forma que foi requerido. Mas Deus não agradou moê-lo porque ele fez alguma coisa errada. Não, senhor. Não pelo que ele fez, mas pelo que você e eu fizemos. Então Deus moeu, deixou ele ser afligido, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, porque isso era ainda uma profecia, mais de 712 anos antes, né? Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Veja, o trabalho pioneiro. O trabalho sofredor e pioneiro. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, meus amigos, amém, tudo que ele fez, mais uma vez vemos que sua dor, seu sofrimento, tudo não foi pelo que ele fez. Ele era puro, santo, justo, verdadeiro, e nele não houve dolo, não havia engano. No entanto, a Escritura diz, no versículo 11 de Isaías 53, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, a nossa, levará sobre si. Então eu não poderia parar, não é, levar uma conclusão, sem chegar nesta parte aqui, uma vez que estamos continuando o culto da sexta-feira, onde foi falado sobre o conhecimento do Filho de Deus. O irmão leu em 2 lugares, em Efésios, não é isso? Efésios, e leu a outra escritura também, onde fala sobre o conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento de Deus. Então aqui Isaías diz isso. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Então, veja, esse conhecimento
do Filho de Deus, que ele recebeu de seu Pai. Então estou voltando ao culto anterior. Com este conhecimento que o ministério quíntuplo está trazendo às pessoas, a fim de que haja filhos e filhas de Deus manifestos nesta hora. Eles não poderão se manifestar como filhos, fora deste conhecimento de Deus mesmo, que Deus deu a seu filho manifestou. E em Efésios 1 fala sobre o espírito de revelação, o espírito de sabedoria e de conhecimento dele mesmo que virá sobre a igreja. Versículo 11 de Efésios 4 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que significa? Para amadurecimento dos santos. E observe para que mais? Para a obra do ministério, tem um trabalho a ser feito. E foi lido aqui sobre o ministério da noiva do tempo do fim. E não pense que será fácil. Há um milênio descortinando-se aí na nossa frente. E para algo que será feito lá, estamos sendo pioneiros nessa dispensação da era da noiva. Vê? As escrituras até diz que sem nós, os que já foram, não serão aperfeiçoados. Para a obra do ministério, para a edificação, tem uma construção sendo feita do corpo de Cristo, até que todos, não é o pastor, não é o evangelista, não é o irmão que lê muito, que estuda muito, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém. Todos terão que ter uma fé única, uma única revelação. É a mesma revelação de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Todos que serão tirados desta terra alcançarão este grau